Hoje nós vamos relembrar de Power Rangers Dino Trovão, uma temporada que se tornou muito querida porque acabou trazendo elementos clássicos que não eram utilizados há muito tempo na franquia. Tendo sido lançada há exatos 11 anos depois da primeira temporada, Dino Trovão se tornou ainda mais icônica pelo fato de que Tommy Oliver acabou voltando, e dessa vez não só como um Ranger, mas também como o mentor dessa equipe. Oi, eu sou o Raoni Soares. Uma coisa que me marcou muito é que nessa temporada o vilão me assustava um pouco quando eu assisti ela pela primeira vez. Isso porque ele carregava uma energia bem séria e raivosa. Algo que era totalmente diferente ao que tivemos anteriormente na temporada Tempestade Ninja, onde os vilões eram bem mais engraçados e descontraídos. Já que mencionei a temporada anterior, assim como Tempestade Ninja, Dino Trovão recebeu um total de 38 episódios. Ela foi a terceira temporada lançada na era Disney. E algo que acabou se tornando padrão nessa era, com exceção da temporada Força Animal, que foi a primeira a ser lançada pelos estúdios, foi a diminuição considerável no número de episódios de cada temporada, que não chegavam a passar de 38, e teve casos até de temporadas que recebeu apenas 32 episódios. Pra quem conhece e gosta de Power Rangers, sabe que era muito comum naquela época as temporadas receberem entre 40 e 45 episódios. E teve uma temporada específica que chegou a receber um total de 50 episódios. Só que isso pode acabar sendo justificado pelo fato de que depois de que adquiriu os direitos da franquia, os estúdios Disney passou a investir para fazer cada vez mais temporadas blockbusters, com explosões muito maiores na criação de design de monstros e até focando em criar mais cenas originais para fazer com que a produção se parecesse cada vez menos com um amontoado de cenas reutilizadas do Super Sentai, o que no final acabava só fazendo com que a produção se tornasse bem mais cara. Dino Trovão foi ao ar em 2004. Aqui no Brasil, em 2005, ela passou no extinto canal Jetix. Em 2007, ela passou no TV Xuxa da Globo. E em 2011, ela foi transmitida pela Band. Já em 2012, ela foi a segunda temporada a ser exibida no bloco Nicktoons, da Nickelodeon, em 6 e 7 de janeiro. Adaptando a 27ª temporada Super Sentai, Bakurui Sentai Abarendia, ela trouxe de volta os dinossauros como o tema principal da temporada, algo que já não acontecia desde Mighty Morphin. Outra coisa que essa temporada também acabou resgatando foi os personagens que ainda são colegiais, algo que já não acontecia desde Galáxia Perdida de 1999. Inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre essa temporada, e se você ainda não viu, depois que terminar de assistir esse vídeo, você pode assistir ele clicando no card que tá aparecendo ou então no link que eu vou deixar aqui na descrição. A história começa com Tommy Oliver sendo atacado por monstros em uma ilha que tá prestes a afundar. Porém ele consegue se salvar pulando na água e a ilha desaparece no mar. Alguns anos depois ele tá seguindo com sua vida e começando em um trabalho novo como professor de ciências no Colégio da Costa Recife. E nesse primeiro dia, Connor McKnight, um jogador de futebol, Kira Ford, uma cantora, e Ethan James, um nerd hacker, acabam sendo colocados de castigo pela nova diretora. E ela acaba incumbindo a Tommy a tarefa de aplicar esse castigo aos três. E como ele estava indo no museu da cidade, ele não teve outra opção além de levar os três com ele. Só que chegando lá, o museu tá fechado e Tommy acaba incentivando os três a dar um passeio pela floresta. E ele promete inclusive acabar com o castigo dos três caso eles encontrem algo jurássico na floresta. E nessa os alunos acabam caindo em um buraco, que levam eles direto para uma caverna onde se deparam com 3 pedras, uma azul, uma vermelha e uma amarela. Os três pegam essas pedras com o intuito de acabarem com seu castigo, o que faz com que elas acordem. Só que ao fazerem isso, aquela ilha que tinha afundado no início do episódio acaba emergindo. É quando somos apresentados de fato ao vilão principal da temporada, Mesogog, que já tinha aparecido no início do episódio quando o Tommy estava sendo perseguido, só que nas sombras. Esse vilão tem uma conexão muito forte com essas pedras, porque ele acabou sendo criado através da energia delas misturada com o DNA de dinossauro. E foi Tommy e seu amigo Anton Mercer que acabaram sendo responsáveis pela criação dessa criatura. O vilão manda os seus tiranos zangões atrás das dinopedras, só que elas acabaram concedendo poderes aos três, tendo Kira ganhado um grito supersônico, Ethan consegue revestir o seu corpo com uma espécie de couro resistente e Connor ganhou a habilidade de super velocidade. Os três acabam se tornando Rangers quando no dia seguinte Mesogog manda os Biozords, Tiranossauro, Triceratops e Pterodáctilo para acabarem com a Costa Recife. Tommy dá a eles os Dinomorfadores, que são energizados com as pedras que eles tinham pegado antes, e assim conseguem se transformar em Ranger, e os três se conectam com os Dinozords. Guiados por Tommy e com a ajuda de uma antiga amiga dele da faculdade, Hayley,
os Rangers enfrentam as ameaças de Mesogog ao longo da temporada. E 2 novos Rangers acabam se juntando a ele ao longo dos episódios. O primeiro é o próprio Tommy, que acaba se tornando um Ranger preto depois de roubar uma Dinopedra preta do Mesogog. O outro é o Trent, o Ranger branco, que como de costume começa sendo o inimigo dos Rangers, mas acaba se tornando seu aliado no decorrer dos episódios. Trent é o filho adotivo do cientista amigo de Tommy, Anton Mercer, que tem uma ligação muito grande com o Mesogog, mas eu vou falar sobre isso depois. Na batalha final, Mesogog acaba se transformando em um monstro, e unindo os poderes das Dinopedras, os Rangers conseguem destruir ele de vez. Só que ao fazerem isso, as pedras acabam perdendo todo o poder, o que faz com que eles deixem de ser Ranger e percam os poderes que a energia da pedra tinha lhes concedido. E a temporada termina no baile de formatura com Kira cantando. A mistura dos personagens e dos elementos usados na série agradaram bastante, tanto que a temporada foi um enorme sucesso. Além de que a presença de Tommy na temporada acabou trazendo o gostinho de nostalgia para os seus fãs mais antigos. Eu fui reassistir essa temporada para fazer esse vídeo e achei que ela ainda continua muito boa. Eu não me lembrava de ter gostado tanto dela quando assisti na TV, talvez seja pelo fato de que, como eu já falei antes, o vilão me assustava um pouco na época. Mas um fato que não dá pra negar é que ela marcou muita gente, então aproveita e já deixa o seu like se você foi uma dessas pessoas. Mesogog é uma criatura com aparências jurássica e é bem cruel até mesmo com seus aliados. Ele castiga os seus subordinados com um tipo de ataque psíquico toda vez que seus planos não dão certo. Mesogog é um gênio das ciências e isso muito se deve ao fato de que ele é, na verdade, Anton Mercer. Anton trabalhava com Tommy Oliver no estudo do DNA dos dinossauros com tecnologia, quando ele acabou se transformando nessa criatura. Mesogog tomou o controle do corpo de Anton e volta e meia acaba se transformando nele para perambular pela cidade sem ser reconhecido. O objetivo desse vilão era usar a energia contida nas pedras para fazer com que a Terra voltasse a ser dominada pelos dinossauros. Elsa é a única dessa tríade de vilões que tem uma aparência mais humanoide. E isso muito se deve ao fato de que ela era realmente uma humana antes de ser sequestrada e capacitada por Mesogog para servir a ele. Por algum tempo ela serviu como uma espiã para o vilão, se fazendo passar pela diretora Randall, que começou a trabalhar na escola no mesmo dia que Tommy. Mesogog acaba sacrificando os poderes que concedeu a ela para alimentar o seu canhão de transmutação, e isso fez com que ela voltasse a ser humana. Só que quando acaba voltando à sua real forma, ela não se lembra de absolutamente nada que fez enquanto ainda era Elsa. No final, como humana, ela volta a ser a diretora da escola e vai ao baile com Anton Mercer. E embora não se pareça tanto com um humano, assim como Elsa, Zeontrax também já foi um. Ele era chamado de Terrence Smith e era parceiro de Tommy Oliver e Anton Mercer, mas acabou deixando o grupo quando ele e Tommy concorreram ao mesmo cargo na empresa de Anton, o qual Tommy acabou sendo escolhido. Smith então decidiu ir trabalhar em outra empresa, na qual durante uma explosão em seu laboratório acabou gravemente ferido. Mesogog encontrou ele e reconstruiu seu corpo com tecnologia cibernética, transformando ele em um ciborgue blindado. A partir desse momento, ele adotou o nome de Zeontrax e trouxe junto consigo uma obsessão em querer destruir Tommy Oliver a todo custo. Ele acaba se voltando contra Mesogog e deixa o vilão, mas acaba voltando mais tarde com uma nova forma que acaba ganhando através de uma nascente subterrânea especial que flui através da árvore da vida. Ele acaba morrendo quando sequestra Elsa, que a essa altura já tinha deixado de ser uma vilã. Ele planejava destruir a costa dos arrecifes, mas Tommy e Kira salva Elsa e ele acaba sendo destruído pela autodestruição dos dinossauros dos Rangers. Só que mesmo assim ele ainda sobrevive, mas Kira acaba destruindo ele de vez. Zeontrax acaba aparecendo de novo no crossover entre a temporada SPD e Dino Trovão, onde ele acaba sendo transportado para o ano 2025 antes de ser destruído nessa linha temporal. No crossover dessa temporada nós vemos a junção, obviamente, do Dino Trovão com Tempestade Ninja. A história gira em torno do fato de que Lothar acaba fugindo da sua prisão no abismo do mal, por causa dos danos que uma obra acabou causando no solo, o que deu a ele a passagem que precisava. O vilão engana Shane, Thor e Dustin, se fazendo passar pelo seu sensei. Lothar entrega a eles os seus morfadores, mas ao tentar se transformar em Rangers, eles acabam contaminados pela energia do mal, que faz com que eles passem a obedecer o vilão. Os três acabam ajudando Lothar e seus capangas a destruírem a Academia Ninja do Vento e a capturar os estudantes. Em seguida, eles acabam dando uma surra nos Rangers Dino Trovão em seu primeiro encontro. Lothar acaba recebendo uma proposta de aliança feita por Mesogog, que já tinha a intenção de destruir ele depois. Só que tudo começa a dar errado quando os Rangers recuperam a sua sanidade, graças à ajuda do Cam, Blake e Hunter. E junto, eles acabam derrotando os aliados de
Lothar e Elsa. Quando vê que o plano não deu certo, Lothar e Mesogog acabam se enfrentando, mas Lothar acaba perdendo. E Mesogog transforma ele em um boneco e diz que ele será uma peça de sua coleção. Power Rangers Dino Trovão acabou ganhando um jogo para os consoles PlayStation 2, Nintendo GameCube e Game Boy. Eu me lembro muito desse jogo porque eu costumava jogar ele bastante. Só que ao invés da gente jogar com os Rangers, o jogo é composto por fases onde a gente tem que cumprir missões com os Zords. E no decorrer das fases a gente até conseguia destravar e jogar com outros Zords, mas nunca com os Rangers. E no alto da minha inocência eu sempre esperava que isso ia acontecer em algum momento. E o jogo tinha até algumas fases extras onde a gente conseguia jogar com os Zords do Tempestade Ninja e do Força Animal. Dino Trovão foi o único grupo da era Disney que conseguiu se encontrar com mais de uma equipe sequencialmente, sendo que eles se encontraram com Tempestade Ninja em sua própria temporada. No ano seguinte eles apareceram na temporada SPD, e além disso, em 2007, dessa temporada, a Kira foi a única que apareceu no episódio de aniversário especial de 15 anos da franquia. O episódio Uma Vez Ranger, Sempre Ranger fez parte da temporada Operação Ultraveloz. Esse episódio trouxe também a Tori de Tempestade Ninja, o Bridge de SPD, Xander de Força Mística e o Adam de Mighty Morphin. A atriz Katrina Devine, que interpretou a personagem Cassidy, foi a mesma atriz que interpretou a Mara, a sobrinha de Lothar, na temporada Tempestade Ninja. E uma piada acaba sendo feita no crossover das temporadas, onde Mara e Cassidy acabam se esbarrando, e Mara diz pra Capri que aquela garota é muito gata, mas que ela é muito mais bonita. E ela diz isso exatamente ao mesmo tempo em que Cassidy faz a mesma coisa com seu amigo Devin. Outra que acabou voltando pra franquia em uma rápida passagem foi a atriz Marianne Smith, que interpretou a Elsa. Ela apareceu no segundo episódio da temporada de Beast Morphin, onde interpretou a senhorita Collins. O quarto episódio dessa temporada foi um episódio especial para comemorar o marco de 500 episódios produzidos para a franquia. E nesse episódio, o Tommy conta em um vídeo a história cronológica dos Power Rangers, começando lá em Mighty Morphin até chegar naquele ponto da história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários qual a próxima temporada de Power Rangers que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, ou caso você tenha alguma sugestão de temas para outros vídeos. Se inscreve no canal, porque aqui eu trago conteúdo sobre séries, filmes e quadrinhos todos os domingos às 18 horas. E todas as terças e sextas-feiras eu posto shorts ao meio-dia. E nós nos vemos na próxima. Tchau!